Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero mandar um abraço para você que me acompanha aqui na TV, nas redes sociais, no Facebook e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Bertipaglia. O Dr. Guilherme é meu colega advogado, palestrante, militante aqui mesmo em Ribeirão Preto e instrutor do CNJ em cursos de mediação e conciliação. A nossa pauta de hoje, a mediação como instrumento de pacificação social. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença conosco aqui em nosso programa, doutor. Eu que agradeço, doutor Marco, pelo convite e pela gentileza. Fico honrado. Doutor Guilherme, como que nasceu a ideia, né? Como se concretizou aí a ideia desse link, né, que o senhor fez aí com o CNJ, doutor? Doutor, inicialmente, doutor Marco, eu comecei com um curso de formação em mediação judicial, que foi ministrado em Ribeirão Preto por uma equipe do Conselho Nacional de Justiça. Logo depois da conclusão da parte teórica, nós tivemos uma etapa que contempla um estágio na parte prática, observando casos reais e atuando em casos reais junto com mediadores mais experientes. Depois de um tempo de atuação dentro do judiciário na conciliação e na mediação, houve a oportunidade da realização de um curso de formação de instrutores, né? E a ideia da formação dos instrutores é que esse instrutor possa capacitar conciliadores e mediadores para que atuem, inclusive, dentro do Poder Judiciário, na pacificação social através da ferramenta que é a conciliação e a mediação dessas ferramentas. E isso, para nós, tem dado um resultado muito bom. É verdade. Doutor Guilherme, agora é uma questão que a gente também fica, observa, né? É justamente com relação à situação do advogado, né? O advogado comum frente a essas questões. O pessoal fica assim, puxa vida, mas será que não vão perder campo de atuação? Isso é uma pergunta que se faz por aí, doutor. Doutor, eu já ouvi essa pergunta. E preciso dizer para o senhor, doutor Marco, que para o bom advogado a mediação é um meio muito bom de trabalhar na advocacia. Justamente porque traz celeridade. Traz celeridade, traz satisfação do cliente. E, em regra, doutor Marco, cliente satisfeito indica outros clientes. E a advocacia, em regra, ela trabalha com o cliente. Né? O cliente satisfeito, ele vai, além de trazer outros clientes, trazer um bom referencial a respeito da atuação do advogado que ele contratou. E isso a experiência tem indicado que a satisfação ela é elevadíssima. Então o senhor quer dizer que podemos, com toda certeza, afirmar que não é uma concorrência para a advocacia? Não, doutor Marco, eu vejo que a conciliação e a mediação ela é mais uma ferramenta para o advogado. Na medida em que, em alguns casos que nós advogados levamos ao Poder Judiciário, a ferramenta mais adequada para a solução é, de fato, a conciliação e a mediação. Por exemplo, se pegarmos alguns casos como casos de família, condomínio, algumas questões empresariais, são casos que, em regra, existe uma relação continuada entre aqueles envolvidos. E a via da mediação ela permite que essa relação seja mantida, o que é essencial para as relações sociais e para a pacificação em si. Interessante, doutor. Doutor, agora, quem quiser participar ou tem
essa aspiração, né, de participar de cursos de mediação e conciliação, ele também pode vislumbrar aí possibilidade de recebimento de honorários, doutor? Doutor, ele pode sim vislumbrar o recebimento de honorários, os honorários do mediador. Hoje, a realidade jurídica que nós temos uma lei no estado de São Paulo, aprovada, que prevê a remuneração de conciliadores e mediadores. O que ocorre é que essa lei está em fase de regulamentação pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, até hoje, a atuação de conciliadores e mediadores dentro do Judiciário Paulista ela é de forma voluntária. E existem alguns outros estados que já têm remunerado, como, por exemplo, o estado da Bahia. Eu sei que o estado de Goiás e o estado de Mato Grosso está bem adiantado nessa questão também. E o judiciário desses estados tem identificado que a atuação ela gera uma efetividade nessa prestação jurisdicional tão boa que o judiciário resolveu investir nesse trabalho. Que bom, né, doutor? Olha, meus amigos, nós chegamos num momento importante aqui do nosso programa. Um momento em que nós vamos passar para você tudo que aconteceu com relação à posse solene do presidente da Associação dos Advogados aqui de Ribeirão Preto. Nós estivemos lá e trazemos para você agora tudo que rolou por lá, ok? Confira aí. A ARP, Associação dos Advogados aqui de Ribeirão Preto, realizou em 18 de março a posse solene de sua nova diretoria. O evento aconteceu nas dependências do Tribunal do Júri e foi prestigiado por um seleto número de advogados, autoridades e pessoas ligadas ao universo jurídico. O ADVJus falou com o Dr. Daniel Ronde, o novo presidente da entidade. Olha, como eu tenho dito, nossos associados são pessoas muito especiais. A principal aspiração de um associado é o quê? É exatamente buscar sob o guarda-chuva da associação um braço forte, uma defesa intransigente de prerrogativa e serviços. A associação tem que prestar serviço para a advocacia. Nós temos alguns projetos, nós temos algumas expectativas de cada vez mais aumentar a gama de serviços para os nossos associados. Melhorar e aumentar, esse é o nosso propósito. O ADVJus empenha votos de absoluto êxito aos novos empossados. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money. Ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Bertipaglia. A nossa pauta de hoje, mediação como instrumento de pacificação social. Dr. Guilherme, eu queria ver a sua opinião, né? O senhor também entende que a mediação, ela vem no sentido, evidentemente, de facilitação. Isso pode também trazer uma melhora, inclusive na condição de vida das pessoas que ingressarem com essa possibilidade, doutor? Doutor Marco, isso é o que mais a gente vê no nosso dia a dia na conciliação e na mediação. Em regra, as pessoas que levam seus conflitos até o judiciário, elas trazem, junto com o conflito, uma série de desconfortos.
nas questões de famílias, desconfortos emocionais, financeiros, psicológicos, nas questões empresariais, condominiais, cíveis, enfim. Todo indivíduo que está inserido numa realidade de conflito, ele traz consigo uma série de desconfortos pessoais. E esse é também uma vertente, uma abordagem que a mediação traz na sua atuação, no sentido de permitir que essa pessoa defina da forma mais confortável para ela aquilo que ela entende como possibilidade de resolução. E os resultados disso, Dr. Marcos, são muito bons. Chegando ao ponto, por exemplo, dos indivíduos que saem de uma mediação, nos agradecer pelo fato de ter contribuído para o dia a dia. Um outro ponto, Dr. Marcos, importante dessa questão é que na via da mediação, essa forma de resolução adequada, ela permite um bem-estar desse indivíduo inserido no conflito, no trabalho, em casa, enfim, na sociedade de forma geral. E com isso a gente consegue alcançar a tão buscada efetiva pacificação social. Que bom, né, doutor? Doutor, agora a gente tem um exemplo aí nos Estados Unidos que realmente a mediação lá ela já está numa fase superior, evidentemente, aqui a nossa aqui no Brasil. E não podemos discutir, né? Quer dizer, é inegável que lá a cultura também é outra. Lá já deu certo mesmo, né? O senhor acha que aqui, simplesmente pelo fato, talvez, quem sabe, da celeridade, ela pode também dar certo aqui? Ou o senhor acha que tem muita gente ainda que olha assim com uma certa desconfiança? Dr. Marco, eu acho que já deu certo a mediação no Brasil. Os resultados nós temos tido via relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, via relatórios dos tribunais, tem indicado que o sucesso da mediação ele é muito alto. Na medida em que, além das partes saírem satisfeitas, o índice de ajuizamento de ações ele também reduz. E com o índice de ajuizamento de ações reduzindo, melhora a qualidade de trabalho de todos os envolvidos no judiciário, seja as partes, magistrados, membros do Ministério Público, os advogados, enfim, servidores e todos aqueles que estão envolvidos nessa realidade. Doutor, quando fala assim em mediação, né, vem em primeiro lugar vem aquele litígio, né, do direito de família ali, o pai talvez devendo a pensão alimentícia, a cônjuge ali frente ao mediador, né? Eu acredito que é bastante corriqueira essa situação nas câmaras de mediação, de conciliação. Agora, aqui no Brasil, nós temos um problema seríssimo aí, que é a população carcerária, né? O senhor acha que é possível também aqui no Brasil ela funcionar nesse âmbito, doutor? Doutor Marco, existe sim a possibilidade da mediação no âmbito penal naqueles crimes em que há possibilidade de transação. Certo. Porque na questão penal nós temos uma série de limitações legais. E um dos focos muito importante da mediação no âmbito penal, que também é chamada de mediação vítima-ofensor, também é chamada de justiça restaurativa, que é uma das metas do Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2016, o foco desse trabalho é buscar essencialmente, é óbvio, nós temos várias vertentes desse trabalho, mas o foco principal é buscar a responsabilização desse indivíduo que cometeu um eventual delito ou cometeu uma falha. E com a responsabilização, desenvolvendo esse trabalho de justiça restaurativa, de mediação na área penal, com a responsabilização, a chance desse indivíduo voltar a reincidir na conduta que ele teve, ela é muito reduzida, uma vez que ele entendeu que ele foi responsável pelo ato que ele cometeu e que ele gerou um dano para outro. Mas tem que ter, né, doutor? A gente tem essa expectativa, essa esperança que o poder público tenha essa atitude nesse sentido, porque vem para aliviar justamente, para baratear custo, para ajudar a máquina, não é isso? Sim, doutor. O processo hoje no Brasil é muito caro, né? Uma série de despesas, enfim, que leva muitas vezes a um valor mais alto do que o próprio valor da causa, né? Ainda que
ainda que não faz sentido discutirmos valor de custo, já que o maior problema do mundo é o meu para mim, é o seu para o senhor e é o do telespectador para ele, né? Ainda assim, a mediação se mostra uma via muito produtiva de solução de conflito, na medida em que ela traz efetividade da resolução e efetividade na própria pacificação que o senhor pontuou aqui para nós. Tá certo, doutor. Olha, meus amigos, você conhece o conteúdo do ADVJus? É só você acessar o nosso site advjus.net ou www.advjus.net. Acesse e tenha acesso a todo o conteúdo do portal ADVJus. Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money. Ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. A Associação Brasileira de Direito Processual, ABDPRO, em parceria com a 12ª Subseção da OAB, realizou importante simpósio. Para nós é uma grande honra recebermos esse evento, esse lançamento da Associação Brasileira de Direito Processual. Para nós é uma honra muito grande, uma honra imensa receber esses grandes processualistas e posso atestar os melhores e maiores processualistas do Brasil. Estamos todos muito felizes, é uma associação com propósitos bastante arrojados, mas graças a Deus contamos com membros à altura desse desafio e esperamos que Ribeirão Preto, que será a sede dessa associação, nos receba de braços abertos nesta noite e que temos uma noite maravilhosa e agradável e profícua para todos nós. Ilustres convidados falaram ao ADVJus. Então, a litigiosidade brasileira é muito grande, né, com esse volume imenso de processos. Então, isso assusta bastante, por um lado. Então, esse novo CPC, uma das preocupações é tentar ver se conseguir encaminhar uma solução para, não digo acabar, mas mitigar um pouco com esse volume exagerado de processos que nós temos. Mas é um problema cultural, não é de lei. Então, não é uma lei que vai resolver. Nós temos demandismo porque o Estado, em todas as suas facetas, União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, etc., não cumprem o pacto social com o povo brasileiro. Essa nova associação pretende apresentar um contraponto à ideologia dominante do processo civil brasileiro, que é marcadamente autoritária, a fim de que o processo realize não só os direitos fundamentais materiais, mas principalmente seja um instrumento de concretização dos direitos fundamentais processuais. Na próxima semana exibiremos um especial da ABDPRO. Parabéns, OAB Ribeirão. Parabéns, ABDPRO. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Bertipalha. Nós estamos falando a respeito da mediação como instrumento de pacificação social. Dr. Guilherme, o senhor avalia que também uma coisa que às vezes as pessoas não observam, mas é muito importante pontuar, que a mediação e a conciliação, elas também vêm num sentido de oxigenar aí, é lógico, a justiça, mas também os nossos juizados que estão aí bem abarrotados, doutor. Doutor, a mediação e a conciliação, ela foi introduzida pela 9.099, que traz a questão da conciliação nos juizados especiais. E a mediação, ela vem, com certeza, para contribuir com o sistema dos juizados especiais, que tem uma efetividade muito boa, que
quando iniciou os juizados no Brasil, o nível era muito alto em razão da demanda excessiva, assim como de todo o Poder Judiciário, começou a abarrotar as pautas, os servidores e todo o sistema dos juizados. E a mediação vem sim, doutor, para contribuir com os juizados especiais. Não só juizados, juízos, varas, enfim, todo o sistema do judiciário. Doutor, agora uma questão que nos chega, que às vezes as pessoas têm uma certa dúvida. Às vezes a mediação ali, ou a conciliação, se chega num acordo entre as partes. A pergunta é o seguinte: esse acordo que foi celebrado, ele pode, posteriormente, ele ser revogado pela própria justiça, doutor? Doutor Marco, a nossa legislação que hoje nós temos a respeito da mediação, que é a Lei 13.140, ela prevê que a mediação seja pautada em alguns princípios, né? Confidencialidade, imparcialidade, voluntariedade das partes e, essencialmente, a autonomia de vontade. Ou seja, o indivíduo só vai definir ali na mediação aquilo que ele, de fato, tiver vontade de definir. A mediação é pautada também pela voluntariedade, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu tiver vontade de fazer como acordo. Dentro do judiciário, doutor Marco, existe a atuação de conciliadores e mediadores capacitados nos termos da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, né? E com o novo CPC, esses conciliadores e mediadores serão considerados como auxiliares da Justiça. Eu entendo, doutor Marco, que a possibilidade de um acordo ser revogado pelo próprio Judiciário é no caso de ocorrência de algum vício durante a sessão de mediação, como, por exemplo, uma coação. O que, em regra, não acontece, já que é feito dentro do Poder Judiciário e com a atuação de conciliadores e mediadores devidamente treinados, capacitados. Os conciliadores e mediadores passam por um processo de treinamento, de capacitação. Existe previsão também para que esse mediador faça cursos de aperfeiçoamento, especializações ao longo da sua atuação. E, em regra, essa situação tem sido muito adequada pelo que nós temos visto. Doutor Guilherme, agora o senhor também ministra os cursos, né? Mas, além de ministrar os cursos, o senhor também trabalha numa espécie de supervisão. Eu gostaria que o senhor falasse aqui para as pessoas que nos acompanham, como que é a sua atuação no viés aí da mediação, doutor? Doutor Marco, a minha atuação enquanto instrutor em mediação, ela pressupõe a atuação na formação de conciliadores e mediadores que desejam atuar dentro do Poder Judiciário, já que esses cursos são certificados pelo Tribunal de Justiça. E tem que ser advogado, doutor? Doutor Marco, não necessariamente advogados, mas também profissionais de outras áreas, desde que para atuação dentro do judiciário, como mediadores judiciais, ele precisa ter uma formação num curso superior reconhecido pelo MEC há pelo menos 2 anos. O que nós temos visto é que a formação como mediador permite também a atuação no âmbito extrajudicial, ou seja, nas atuações fora do Poder Judiciário, que também tem dado muito resultado quando realizada por profissionais capacitados e qualificados. Certo. Doutor, agora a gente tem informação que vai se realizar aqui em Ribeirão Preto, né, o curso para a formação de novos mediadores, conciliadores, e eu gostaria que você falasse um pouquinho. Vai ser na Associação dos Advogados, doutor? Doutor Marco, a presidência da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto pediu um curso para nós, para os instrutores. Nós estamos vendo para viabilizar. Falta ajustar alguns detalhes, como datas, esse tipo de situação. E também temos alguns outros cursos que acontecem em Ribeirão Preto, que são ministrados por instrutores certificados pelo Conselho Nacional de Justiça e a certificação é emitida pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Certo. Nós ainda não temos uma data, uma previsão ainda de quando será ainda, por enquanto.
Ainda não temos, doutor, mas muito em breve já vai ser divulgado. ter essa definição. Só o pessoal ficar ligadinho aí que a associação vai divulgar, né? Exatamente. E o senhor vai cuidar pessoalmente da empreitada? Cuido. Eu, inclusive, sou um dos instrutores que vou estar ministrando o curso, doutor Marco. Doutor, o que mais que a gente poderia colocar em nível de mediação, de conciliação, já com esse know-how que o senhor já tem, que a gente, por acaso, ou por um lapso meu, a gente não abordou aqui, que o senhor gostaria de deixar colocado? Doutor Marco, eu penso que a atuação do senhor aqui foi fantástica. Eu fico até constrangido de complementar nesse sentido. Eu penso que a mediação, ela, até por disposição legal, ela pelo fato de se aplicar nas questões de direitos disponíveis e também daqueles direitos indisponíveis que admitam transação, ela abarca boa parte das questões que estão sob tutela do Poder Judiciário. O que nós temos visto que tem dado muito resultado são as questões nas mediações de família, nas mediações empresariais, doutor Marco, tem dado muito resultado, ao ponto de muitas vezes desenvolver estratégias para as empresas, para as sociedades e aumentar muitas vezes a lucratividade dessas empresas. Uma vez que a situação de conflito ela gera uma série de desconfortos dentro da empresa, o que prejudica o seu andamento e a sua rentabilidade. É verdade, é isso mesmo. Doutor Guilherme, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Eu sei que a gente ainda teria muita coisa que poderia ser colocada aqui, já quero te agradecer antecipadamente. Mas por hora, eu quero te colocar que fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Marco, a oportunidade de estar aqui no ADV Jus. Muito obrigado. Ok. Meus amigos, eu quero convidar a você para que você reveja novamente este programa. É só você acessar o nosso site. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do ADV Jus. youtube.com/advjusnet. Um forte abraço, vamos ficando por aqui. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br